Shalom, queridos. Vai tudo bem com você? Tudo bem com a sua casa? Com a sua família? Nós estamos como pastores orando por você. Estamos dobrando os nossos joelhos por você, pela sua família e também por outras coisas que você tem colocado diante de Deus, que Deus vai revelando aos nossos corações e Ele vai fazer uma obra poderosa na sua vida. Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Recebi uma mensagem hoje de uma pessoa, um filósofo dando uma palestra, e é interessante as palavras do filósofo sendo alinhadas com a Bíblia. As pessoas dando treinamento, coach, algumas coisas mais, mas copiaram, Fábio, tudo da Bíblia. Tudo da Bíblia. Porque a Bíblia veio antes de todas as coisas. E os ensinamentos que nós precisamos para sermos bem-sucedidos, nós encontramos na palavra de Deus. Você é bem-aventurado por poder ouvir a palavra de Deus. Você vai sair deste lugar cheio de fé, cheio de esperança, curado, restaurado, liberto, cheio do Espírito Santo. Diga: eu creio. Estamos iniciando uma caminhada, uma jornada nesses próximos 2 meses. Intensificaremos as nossas orações, o jejum. Estaremos diante de Deus por uma causa. Você sabe qual é a causa que você tem colocado diante de Deus, e Deus vai nos dar a vitória. Diga: eu creio. Então vamos seguir meditando na palavra de Deus, que é o nosso alimento, é o que nos sustenta, é o que ativa a nossa fé. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11, versículo de número 3. João 11, 3. Diga: graças a Deus. O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Mandaram, pois, as irmãs dizer a Jesus: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Eis que está enfermo aquele que tu amas. Mandaram as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está enfermo. Diga: glória a Deus. Outro dia o pastor Breno pregou uma mensagem baseada nesse texto. Fomos tremendamente abençoados. Mas o mesmo texto que nós lemos, podemos receber da parte do Espírito Santo, não apenas 1 ou 2 ou 3 ou 4, mas dezenas e centenas de ensinamentos, porque é uma fonte inesgotável. Uma fonte inesgotável. Lázaro fica doente, estava enfermo. As irmãs de Lázaro, elas mandaram informar Jesus que Lázaro estava enfermo. Mas é interessante nós atentarmos para a forma que elas mandam comunicar Jesus. Lázaro, aquele a quem amas, está enfermo. Não é tremendo? Interessante, porque todos nós que servimos a Deus, mesmo servindo a Deus na nossa integridade, na nossa fidelidade, nós podemos passar por dias maus. Alguém aqui já passou por um dia assim, tenebroso? Mesmo servindo a Deus, entenda isso, mesmo servindo a Deus na integridade, na fidelidade, na lealdade, nós podemos sermos afligidos na nossa alma, passarmos por momentos difíceis na nossa vida. Mas nos momentos difíceis e de adversidade, muitas vezes vem ao nosso coração uma pergunta. E qual é a pergunta que vem ao nosso coração? Por que que eu estou passando por isso? Por que que isso está acontecendo comigo? Que tal nós mudarmos a pergunta? Por que? E colocarmos para quê? Muda muita coisa. Jesus era amigo desta família. Jesus ia sempre à casa de Marta, de Maria e de Lázaro, porque ele amava esta família, ele amava Lázaro.
Mas mesmo Jesus amando a Lázaro, Lázaro fica enfermo. Então as irmãs de Jesus mandaram informá-lo ali dizendo: aquele a quem você ama está enfermo. Elas não fizeram um questionamento: por que Lázaro ficou enfermo? Sendo que nós amamos Jesus e Jesus nos ama. Simplesmente elas mandaram dizer: olha, aquele a qual você ama, ele está doente. Então a pergunta não é por quê algumas coisas não estão dando certo na nossa vida, é para quê? Não é porque você está passando por esse momento difícil, essa travessia, é para quê? O que vai resultar isso? Interessante porque Jesus vai dizer assim: olha, esta enfermidade não é para a morte, mas essa enfermidade vai glorificar o nome de Deus. Como que pode uma enfermidade glorificar o nome de Deus? Deus não é glorificado na enfermidade, mas Deus é glorificado quando o enfermo é curado. Isso muda muito. Deus ele é glorificado quando o pobre, o necessitado é tirado do lixo do monturo e é colocado para se assentar entre os príncipes do seu povo. Deus é especialista em pegar o pobre, o necessitado, aquele que está no lixo, e fazer com que ele se assente entre os príncipes do seu povo. Interessante, eu estava pensando ali a respeito de José. José, com 17 anos de idade, ele começou a sonhar, e os seus irmãos o chamavam de sonhador. Com 17 anos de idade, ele começa a sonhar, e por causa dos seus sonhos, ele começa a ser perseguido pelos seus próprios irmãos. Olha que ele sonha, ele estava no campo com seus irmãos, de repente, ele tem um sonho que eles estavam colhendo trigo, e os feixes de trigo dos seus irmãos vinham e se curvavam diante dele. Ele era o menor. Na cultura judaica e oriental é impossível um irmão maior se submeter ao menor, se curvar diante do menor. Foi um sonho que Deus deu a ele. Depois ele tem mais um sonho, ele sonha que o sol, a lua e 11 estrelas se curvam diante dele. E ele compartilha o seu sonho com seus irmãos. Os seus próprios pais ficaram sabendo a respeito do seu sonho. Como que pode os irmãos se curvar? Mas não bastasse os irmãos, agora até os pais vão se curvar diante dele. E vai começar o tempo da guerra, o tempo da luta. Preste atenção, dos 17 aos 30 anos, foram um tempo de luta. É verdade que neste interim teve alguns alívios, quando ele vai parar na casa de Potifar, e ele é colocado como senhor de todas as coisas, mas depois ele vai ser acusado falsamente, e ele vai ser lançado no cárcere. Ele não disse: olha, por que essas coisas ruins estão acontecendo comigo? A Bíblia não mostra isso. Mas em todo este tempo, dos 17 aos 30 anos, que parecia que nada ia dar certo na vida dele, que os seus sonhos eram impossíveis de se cumprir, Deus foi trabalhando nele, aperfeiçoando nele, capacitando ele, para que ele se tornasse o segundo homem na hierarquia de governo e autoridade de uma nação, e de uma das maiores nações do tempo e da época, que era o Egito. Então escute bem, cada um de nós temos as nossas lutas, e as lutas, elas fazem parte mesmo de treinamento e aperfeiçoamento para as coisas maiores, e a gente nem entende de onde vêm as lutas. Parece que tudo vai bem, de repente alguma coisa estranha acontece e se manifesta. Mas a pergunta não é por quê, é para quê. E eu quero dizer para você, toda esta tua guerra, esta tua luta, que parece que não tem fim, é para glorificar, para exaltar, para bendizer o nome do Senhor. Talvez no meio da sua guerra e da sua luta você não consiga visualizar e vislumbrar isso, mas acredite que a tua guerra e a tua luta vai resultar na manifestação da glória de Deus
de uma forma poderosa, extraordinária, e toda a tua casa vai ser inundada pela presença do Senhor, e toda a tua família vai morar no céu, que é o mais importante. Diga, isso é o mais importante. Diga, eu e a minha casa vamos morar no céu. As irmãs, elas enviam mensageiros a Jesus, não para fazer um questionamento, mas na sabedoria elas vão dizer a Jesus: olha, aquele que você ama, ele está doente, é bom que você venha. Agora, e quando Jesus não aparece? No momento em que nós anelamos ou imaginamos que ele deva aparecer, aí é terrível. Nós queremos a resposta de imediato, mas eu pergunto, será que estamos prontos para termos a resposta de imediato? Você acha que José, aos 17 anos, estava preparado para assumir as rédeas e o governo de uma nação, de uma das maiores nações, ou a maior nação da terra, com 17 anos? Então precisou de um tempo de aperfeiçoamento. Então esse teu tempo de guerra, esse teu tempo de luta, não é para destruir você, está aperfeiçoando você para as coisas maiores e coisas grandiosas que vão se manifestar. Você pode acreditar? Alguém aqui já ficou desempregado uma vez na vida, assim, foi mandado embora? Parecia que era o fim, não é verdade? O mundo acabou, o mundo desabou. Olha, presta atenção, quando uma porta fecha, Deus abre as janelas dos céus, uma porta maior se abre. Eu sei, eu entendo disso, porque já passei por isso. E parecia para mim que era o fim, mas na verdade era o começo das novidades maiores de Deus para a minha vida. Então vai ser com você também. A tua guerra, a tua luta, a adversidade em que você está vivendo, não é para destruir você, mas é para o louvor e para a glória do nome do Senhor. E eu vou dizer para você, escute bem, é possível que se essa guerra não tivesse acontecido na sua vida, você não estaria aqui nesta noite, e você é uma delícia para estar aqui nesta noite, e eu me alegro pela sua presença nesta noite. Então, vou te abençoar. Com certeza, muitos de nós não estaríamos aqui se estivéssemos por cima da carne seca. Então Deus é bom. Saiba de uma coisa: Ele não se esqueceu de você. A Bíblia diz: pode uma mãe se esquecer de um filho que gerou e amamenta? Meu irmão, é impressionante, não consegue esquecer. Diz: todavia, se ela se esquecer do filho, eu jamais me esquecerei de ti. Jamais me esquecerei de ti. É impressionante, até os animais, queridos, eles não se esquecem. Alguns rejeitam, mas é raro no mundo animal se rejeitar. Quando você olha para uma leoa, a forma que ela cuida da sua cria, a própria vaca, quando ela cria, o cuidado que ela tem. Você é a menina dos olhos de Deus, você é a coroa da criação, e se Ele cuida de todas as coisas, Ele continuará cuidando de você. Mas é possível que se algumas coisas não tivessem acontecido na sua vida, você não estaria aqui. Então, tudo isso não é para a morte. O que você está passando, o que você está vivendo, não é para a morte, mas é para o louvor e é para a glória do nome do Senhor. Diga: a tua guerra, diga para o teu irmão: a tua guerra não é para a morte, mas é para o louvor, é para a glória do nome do Senhor. Preste atenção. Mesmo com os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas debilidades e deformidades, Deus continua nos amando. Quando Ele se relacionava com Lázaro, quando ele estava são, Jesus o amava. Agora, Lázaro enfermo, Jesus continua amando.
Então não importa a forma ou a condição em que você está vivendo, uma coisa é certa: Jesus continua te amando. Diga para o teu irmão: meu irmão, Jesus continua te amando. Diga mais uma vez a ele. Preste atenção. Jesus, Ele é o Senhor do tempo. Deus, Ele é o Senhor do tempo. E não apenas do tempo, Ele é o Senhor das nossas vidas. Eu creio que havia uma expectativa do coração de Marta e de Maria, da iminência chegada de Jesus no momento em que elas enviaram a mensagem. Eu creio que não era tão distante assim. Creio que em poucas horas Jesus poderia ter chegado à casa de Marta e de Maria, onde Lázaro estava. Mas passaram-se 2 dias. Diga, 2 dias. Passaram-se 2 dias. Sabe por que passaram 2 dias? Porque Ele é o Senhor do tempo. Ele é o Senhor do tempo. Quando Ele quer só dar uma viradinha na chave assim, as coisas mudam. Mas muda no tempo certo. Eu pergunto para você: você está pronto, preparado para a mudança? Você está pronto, preparado para as grandezas de Deus? Se nós nos prepararmos para as grandezas de Deus, Deus vai manifestar a grandeza dele nas nossas vidas. Quando o filho pródigo reivindicou a parte da herança, de imediato ele recebe. O que ele fez? Besteira. Deu uma de besta. Primeiro ele saiu já da casa do pai. Pegou a herança. Estava com a grana. Falou: tchau. Depois a gente se fala. Ele pegou de imediato. Eu creio que hoje aqui Jesus pode curar de imediato. Jesus pode mudar a nossa... Queridos, presta atenção. Até as nossas finanças, que parecem as coisas mais difíceis de serem mudadas, pode mudar de imediato. Pode mudar. Interessante, presta atenção. Relacionamentos quebrados, confusos, Deus pode virar uma chave e mudar de imediato. Porque a Bíblia diz que o coração do rei está na mão do Senhor. Ele pode virar assim, inclinar. Ele inclina para onde Ele quer. Então algumas coisas podem acontecer de imediato. E as coisas que não acontecem de imediato e não mudam de imediato, Deus vai nos aperfeiçoando para que o nome dEle seja glorificado e exaltado nas nossas vidas e através das nossas vidas. Diga: Senhor, eu estou me preparando. Já estou quase pronto. Já estou pronto. Diga: pode mandar. Eu estava vendo uma reportagem, e essa reportagem estava falando de alguns jogadores de futebol que jogaram na seleção brasileira e hoje estão pobres. E alguns não estão pobres, tem alguma coisinha, mas a maioria perdeu tudo. Estava lendo a reportagem a respeito de um jogador, tinha mais de 20 ou 30 imóveis, hoje não tem mais nenhum imóvel e vive de dependência de ajuda das pessoas. Interessante, estava lendo a história do Amaral, recente. O Nunes do Flamengo, que jogou no Flamengo, que foi campeão do mundo pelo Flamengo, perdeu tudo. Uma pessoa bem conhecida nossa de Campo Grande, com o Miller, perdeu tudo. Tudo. Imagina o que esse Josimar jogou na seleção brasileira, que fez aquele gol chamado gol espírita, vocês se lembram? Vocês não se lembram? Depois você pesquisa lá, Josimar que fez um gol espírita, foi um gol muito esquisito, na lateral, chutou. Eu lembro dessa imagem, eu era menino. Vocês gostam, né? Impressionante como eles, porque não estavam preparados para administrar grandes coisas. Preste atenção. Deus quer confiar a nós coisas grandiosas, mas grandiosas. Você não pode imaginar o nível de grandiosidade.
Mas nós precisamos nos preparar, ainda quando as coisas são pequenas. E não permitir que o nosso coração seja tomado de vaidade, soberba, prepotência, arrogância e outras coisas mais, que nos tira do alvo, nos tira do propósito. Queridos, nós podemos estar envolvidos no nível de nobreza, porque o nosso Deus, Ele é nobre mesmo. Mas mesmo assim não sermos contaminados por sentimentos que não glorificam o nome do Senhor. A marca da humildade, da singeleza, da pureza, sempre no nosso coração. Eu creio que Deus vai falar conosco nesses próximos 60 dias dentro deste tema, para sermos aperfeiçoados, para que possamos administrar as coisas grandes que Deus tem para colocar nas nossas mãos. Habilidade, sabedoria, destreza. As irmãs de Lázaro, elas tinham consciência que Lázaro estava enfermo. Elas sabiam que Lázaro estava enfermo. Elas tinham consciência que Jesus podia curá-lo. Elas tinham consciência. E depois Lázaro morre, e elas tinham consciência que elas sabiam que Lázaro havia morrido. Agora, quando Jesus chega, e aqui há algo tão extraordinário, porque quando Jesus chega, Marta vem ao encontro e diz: olha, ele já morreu. Mas Jesus já sabia que ele tinha morrido. E Jesus faz uma afirmação extraordinária, porque ela diz: olha o que ela diz para Jesus: eu sei que você pode todas as coisas. Ela tinha consciência que Jesus podia todas as coisas. Mas Marta, escute bem, ela não tinha consciência, ela não sabia que Jesus podia ressuscitar Lázaro dentre os mortos depois de 4 dias. Ela não tinha consciência, ela não sabia até então. Ela sabia que Jesus podia, que Jesus curava, ela sabia que Jesus libertava. Lázaro, Marta e Maria sabiam que Jesus podia. Ela disse: eu sei que podes todas as coisas. Mas quando nós olhamos o texto, ela não sabia que Jesus podia ressuscitar Lázaro. Então preste atenção. Jesus, ele pode curar as doenças simples, mas Jesus, ele pode curar as doenças mais complexas. Jesus pode restaurar um casamento meia boca, mas também ele pode restaurar aquele casamento que já está assim com decreto de falência. Pode. Jesus pode ressuscitar, mesmo que já tenha sido sepultado há 4 dias. Jesus pode. Diga para o teu irmão: Jesus pode, meu irmão. Pode. Talvez você diga: já não estou mais nem interessado após que essa coisa mude, deixa do jeito que está, porque quanto mais mexe, mais fede. Mas dá uma chance para ele, porque ele pode. Diga para o teu irmão aí: Jesus pode. Jesus pode. Olha o versículo 22. Olha o que ela diz: mas ainda agora sei que tudo que pedirdes a Deus, Ele te concederá. Olha o que ela diz: tudo que você pedir, eu sei que o Pai pode conceder a você. E Jesus, ele afirma: o teu irmão ressurgirá. Aí ela diz: eu sei, mas a ressurreição que ela sabia é a ressurreição do último dia. Eu sei que o meu irmão há de ressurgir na ressurreição do último dia, que é a doutrina judaica e a doutrina cristã, que todos nós ressurgiremos um dia. A respeito deste ensinamento ela sabia, mas ela não sabia que Jesus tinha capacidade para ressuscitar o seu irmão, que já havia morrido há 4 dias. Então preste atenção, meu irmão. O Deus que nós servimos, o Jesus que nós servimos, e nós não o servimos por um engodo, uma utopia. Nós temos a convicção do que Ele pode fazer. Ele pode curar a doença mais simples, mais complexa, mas também Ele pode ressuscitar os mortos. Então saiba você, que está lá na última cadeirinha, que não tem nada, absolutamente nada demasiadamente difícil para o nosso Deus. Não tem. Mas você também precisa entender
que Ele é o Senhor. E Ele não chega atrasado, mesmo que na nossa concepção Ele não se manifeste na hora que nós imaginamos, mas que Ele pode, Ele pode. Diga, Ele pode. Diga, Ele é o Senhor da minha vida. Observe mais, olha o que Jesus vai dizer a ela: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Eu sou a ressurreição e a vida. Volte lá. Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, ou ainda que morra, viverá. Na minha tradução diz, ainda que esteja morto. Atente para essa expressão, ainda que esteja morto. Como que pode um morto crer em alguma coisa? Jesus estava falando de mistérios. Quando o homem pecou, ele morreu espiritualmente, e ele vivia na dimensão da alma e do corpo. Jesus está falando dessa morte, a morte espiritual. Se você crê em Jesus, você é vivificado no Espírito, você passa a ter vida espiritual. É o começo do governo, é o começo do domínio que Deus coloca em você para exercer sobre a terra. É o novo nascimento. Eu sou a ressurreição e a vida. Lázaro, quando Jesus é informado, era apenas um enfermo, agora já estava morto. Mas aquele que tem poder para curar o enfermo, tem poder para ressuscitar o morto. Esse é o Jesus que nós servimos. Então a tua causa, ou a causa que você está colocando diante de Deus, saiba que Ele pode mudar. Agora, diga, o tempo. O tempo. Jesus chegou na hora certa. Isso vai resultar no louvor e na glória do nome do próprio Deus. Então a tua crise, o teu problema, a tua adversidade, tudo isso vai resultar no louvor e glória do nome do teu Deus. Dê um aplauso a Ele. Agora observe comigo um outro texto. Quero destacar 3 personagens hoje. Este foi o primeiro. O segundo fala a respeito de uma mulher, está em Marcos capítulo 5, que ela estava enferma, e já há 12 anos padecia de uma hemorragia. 25, Marcos 5, 25, olha isso. Certa mulher, que havia 12 anos que tinha uma hemorragia, e que havia padecido muito à mão de vários médicos, e despendido tudo o que tinha, sem contudo nada aproveitar, pelo contrário, ainda pior. Olha só, 12 anos padecendo de uma hemorragia. Com certeza, tudo que nós temos, nós investimos para que sejamos curados quando ficamos doentes. Você pode acumular riquezas, vai acumulando, vai acumulando. Se um dia você fica doente, você investe toda a riqueza acumulada para que você seja curado. Você investiria ou não investiria? Sim. Esta mulher, ela pegou todos os seus recursos, e a Bíblia não diz a quantidade de recursos, mas todos os seus recursos, com despesas médicas. E a Bíblia diz que indo de mal a pior, 12 anos perdendo vida, é muito tempo. Eu não sei quanto tempo você está vivendo o seu problema, mas 1 ano já é um tempo prolongado. Interessante porque muitos de nós, queridos, vamos administrando problemas. Você já viu aquelas mangueiras que a pessoa vai e conserta aqui, estoura lá, vai estourando, a mangueira está podre, ele vai tentando consertar e não dá conta? Tem pessoas vivendo assim. Deus quer, na verdade, mudar o teu histórico. Eu disse que
Deus não quer que a gente fique administrando dívidas. Deus quer que nós administremos recursos que vão sobejar para emprestarmos a muitas nações. Esse é o desejo do coração do nosso Deus. Então você vai ser um administrador de uma despensa que tenha em abundância e jamais em escassez. Quantos recebem? Diga: eu recebo. Diga: na minha despensa haverá sempre em abundância, jamais administrarei a escassez. Acredite, vai sobrar. Diga: vai sobrar. Mas atente para esse texto. Olha o que diz o texto: ouvindo falar de Jesus. Aqui tem a chave. Ouvindo falar de Jesus. A pergunta é: de quem você tem ouvido falar? Qual é a voz que chega aos teus ouvidos? Qual é a mensagem? Qual é a mensagem que você ouve todos os dias? Na verdade, queridos, nós ouvimos falar mais das crises, dos problemas, é de manhã, de tarde e de noite. Quando você acorda, se você acordar às 4 da manhã, tem um informativo. Se você acorda às 5 da manhã, já tem um telejornal. 8 horas, 7 horas, outro telejornal. E aí, se você pegar, é 24 horas. E algumas pessoas são viciadas em telejornal. É impressionante. Quer dar a notícia em primeiro lugar, é o furo. É impressionante. Algumas pessoas, elas têm prazer. Olha, aconteceu uma desgraça em tal lugar, já paga no WhatsApp, tira foto, já manda. Tem gente assim. Você conhece alguém assim? Estou olhando para ele. Fala assim: apóstolo, você está olhando para ele. Algumas pessoas são assim. Esta mulher, ela ouviu falar de Jesus. E quando ela ouviu falar de Jesus, a sua fé foi ativada de tal forma que ela disse: é chegada a hora do meu milagre. Queridos, o Deus que nós servimos, Ele é maravilhoso, Ele é grandioso, Ele é poderoso. O Jesus que nós servimos, Ele curou e Ele continua curando. Ele libertou, Ele continua libertando. Ele transformou água em vinho, continua transformando. A tua vida perdeu o sabor. Quando Jesus entra na tua história, muda o sabor, volta o sabor. Dá para entender? Diz o texto que essa mulher, ela ouviu falar. Nós aprendemos que aquilo que você ouve cresce, aquilo que você fala aumenta dentro de você. Não se permita ouvir qualquer coisa. Não ouça qualquer pessoa. Há pessoas que são verdadeiros enviados de Satanás para contaminar a nossa alma, para contaminar a nossa mente, para colocar em descrédito a mensagem do Evangelho, para colocar em descrédito a mensagem que é pregada do altar. Há demônios trabalhando de dia e de noite para roubar a palavra da fé do teu coração, porque ele sabe, quando ele planta a semente de dúvidas, você não vive o milagre. O que não falta, e não é hoje, desde os tempos de Jesus e antes de Jesus, são questionamentos a respeito da veracidade da palavra de Deus e do próprio Deus. Em todos os tempos. A mente natural não consegue compreender as coisas do Espírito. Apenas os que são espirituais, que nasceram de novo, que têm a mente de Cristo, conseguem discernir, porque para eles é loucura. É loucura. Meu irmão, quando você chega no seu trabalho, você vai ser confrontado. Você vai lá naquela igreja, você pirou a cabeça. Como que pode você acreditar naquelas coisas que são ministradas naquele altar? Você ouve aquele homem todas as semanas. É um homem como você, como eu. É essa a conversa. Agora, esta mulher, é possível que ela, e na verdade ela já tinha ouvido muitos médicos, porque ela tinha ido em muitos médicos, e os médicos não tinham respostas. Mas um dia ela ouviu falar da pessoa certa. Ela alimentou o seu espírito, ela alimentou a sua alma, e ela começou a fazer uma confissão de fé. Olha só, uma confissão de fé: se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, eu ficarei curado. Ouvir e confessar. Mas não termina aqui.
ela vai ter uma atitude. Diga atitude. Tudo que o diabo quer é contaminar e minar a sua fé. Meu irmão, nós vivemos em um mundo tenebroso. Se você der bobeira, você arrefece na sua fé. Até nós pastores, se não atentarmos e não cuidarmos, quando nós olhamos Paulo recomendando a Timóteo e fazendo a sua carta, escrevendo a Timóteo, para Timóteo, batalhe diligentemente, combata o bom combate da fé. Judas, ele escreve, batalhe diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. É uma guerra, meu irmão, para se edificar a fé. Para que a nossa fé seja corroída, não precisa muita coisa não. Não precisa muita coisa, apenas você passar um dia sem alimentar-se da palavra de Deus, já abre um portal para que a sua fé vá sendo diluída, e você vai se distanciando destas verdades, e os milagres de Deus sejam impedidos na sua direção. João Batista, este homem testificou a respeito de Jesus como Cordeiro de Deus. Ele batizou Jesus, ele identifica Jesus, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, quando ele batiza Jesus, ele diz: eu nem sou digno de desatar a sandália dos teus pés, tu vens a mim para que eu te batize. Não sou digno. Ele ouviu a testificação dos céus, o céu se abre, uma voz foi proclamada: este é o meu filho amado, nele eu tenho prazer. Todos viram o Espírito Santo descendo sobre Jesus na forma de uma pomba. Todos testificaram, havia convicção no coração de João Batista. Mas ele vai para o cárcere, momento difícil. De repente os discípulos de João começaram a observar o comportamento de Jesus. Atente para isso. Eles começaram a observar que Jesus se assentava com os publicanos, que eram os cobradores de impostos, com os pecadores, e Jesus se relacionava com esse tipo de gente. E na concepção doutrinária deles, isso não era concebível. A religião dita as coisas, quer formatar as coisas. João Batista no cárcere, os discípulos vieram a ele e lhes informa a respeito do comportamento de Jesus. Palavras, eles disseram, e o que eles disseram contaminou o coração de João, ao ponto de João duvidar que Jesus era o Messias. Imagina, tinha tanta convicção, de repente já não tem mais convicção e tem dúvidas. Ele se escandalizou de Jesus. Tudo que Satanás quer para impedir o seu milagre, para impedir você de romper naquilo que você quer romper, é contaminar a sua fé. Ouça, fale, faça a sua declaração de fé. Esta mulher, ela dizia: se eu apenas tocar nas orlas das vestes de Jesus, eu ficarei curada. Preste atenção. A oração, ela cumpre um papel extraordinário na nossa vida, mas oração sem ação não leva você a lugar nenhum. Vai ficar cantando deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar, à luz do céu profundo. Aí, vou cantar o hino nacional todo não, né? Vai ficar deitado até quando? Quando Moisés estava diante do mar, eles estavam clamando, desesperados. Falou: por que clamas? Diga ao povo que marche. Nós aprendemos, queridos, você dá o passo e Deus coloca o chão. É assim. Deus está olhando para você em todo o tempo. Presta atenção. A nossa atitude e a nossa expressão no mundo espiritual tem discernimento, tanto da luz quanto das trevas. Satanás, ele não sabe o que você está pensando, mas eu sei o que você está pensando, viu? Eu estou brincando. Sei não. Vou pedir para Deus revelar alguns pensamentos aqui. Estou brincando. Não quero nem saber o que você está pensando também. O diabo não sabe o que você está pensando agora, mas quando ele olha para você,
e vê o teu estado emocional, ele deduz. Quando você está com medo, você exala um odor. Algumas percepções espirituais, é impressionante. E o mundo espiritual é atraído aonde há medo e onde há dúvida, das trevas. O mundo espiritual das trevas. Por isso é importante a edificação da sua fé. Se existe algo que você deve investir, sem nenhum medo de ter retorno, é no desenvolvimento da sua fé. O diabo não se importa que você invista em outras coisas, mas quando você decide investir no desenvolvimento da sua fé, ele fica incomodado. Por quê? Porque ele sabe que você vai começar a trilhar o caminho do êxito, o caminho da vitória. Está entendendo? João Batista, as suas convicções a respeito de Jesus foram abaladas, porque ele ouviu algumas coisas a respeito do comportamento de Jesus. Não permita que nada, absolutamente nada, abale a sua fé, a sua confiança em Deus, porque Ele é perfeito. Deus é perfeito. Diga: Deus é perfeito. A oração, ela tem um papel fundamental na nossa trajetória, mas tem um papel, não é tudo. Precisamos ser pessoas de atitude, de ação, porque sem uma atitude, sem uma ação, a gente não muda nada. Você que é casado, você ora e nós vamos colocar, Deus vai fazer a parte dele, mas você vai fazer a sua parte. Agora está chegando o dia dos namorados, dá para dar uma ajeitadinha nas coisas. Vai lá, meu irmão, toma iniciativa. Minha irmã, toma uma iniciativa. Está tão difícil assim? Faça alguma coisa perceptível no mundo espiritual e também no mundo natural. Amém? Só dá uma estendidinha, um pouquinho a mão assim, ó. Tá parecendo um defunto lá na cama, dá uma encostadinha assim, só dá uma encostadinha de leve. Quem sabe ativa o quarto, já está no quarto dia. Quer falar outra coisa aqui, mas não vou falar, senão você não vai compreender. Jesus disse: Lázaro, vem para fora. O bichinho sai todo engessado, né? Falou: mas não dá, deixa ele lá, já cheira mal o trem, não mexe com ele. Diz que eu tenho que dar uma mexidinha. Dá uma estendidinha de mão assim, ó. Tá disfarçado. Ô, desculpa, toquei em você. Irmão, fala para o seu irmão: faça alguma coisa, meu irmão. Ó, leva a esposa para um jantar romântico. Leva. Tem que fazer alguma coisa. Diga para o seu irmão: tem que fazer alguma coisa. Tem que sinalizar, meu irmão. Amém? Escute bem. Saiba, e as pessoas precisam ouvir: Jesus, Ele perdoa. Escute bem, Jesus perdoa. É o que as pessoas precisam saber. Porque para Satanás, algumas pessoas já não tem mais, assim, não tem mais perdão para essa pessoa. Tem perdão sim, é mentira do diabo. O diabo é especialista em condenação. As pessoas, elas precisam ouvir que há perdão. Algumas pessoas estão pensando em tirar a própria vida, porque elas cometeram coisas estranhas ao comportamento humano, e ficam debaixo de uma acusação e de vergonha, mas todas podem ser perdoadas. Então elas precisam saber, e você vai proclamar, e precisa falar. Fala, meu irmão. Sabe por quê? Porque o jornal, a mídia, meu irmão, existe o promotor, o advogado de acusar, existe o Satanás e o cão para acusar, e você ainda vai se tornar instrumento de Satanás para acusar as pessoas? Nós precisamos cuidar dos nossos sentimentos, porque nosso sentimento, interessante, se fizesse, falasse assim: olha, você concorda com a pena de morte? Você se benzeria. Muitas vezes a gente fala, ou então alguns falam assim: não, eu concordo. Quando for matar a primeira pessoa, você fala: não, pelo amor de Deus, não mata não.
Quando a gente ouve dos crimes tão terríveis, a gente é tomado por um sentimento que não vem de Deus, é um sentimento que provém do inferno, porque Deus, Ele é amor. Diga, Deus é amor. Então as pessoas precisam saber que Jesus perdoa sempre. Não importa o nível de abominação que alguém tenha cometido, Jesus perdoa sim. Não entre na conversa de Satanás, que já não tem mais perdão. Eu me lembro uma vez que eu atendi uma pessoa, ela foi acusada de abuso sexual de uma criança. E ela foi para um presídio, era uma delegacia, e eu fui visitá-la. Mas uma semana depois, ela apareceu morta na cela. A gente não sabe se ele tirou a própria vida ou se alguém matou. Mas algumas pessoas ficam debaixo de um espírito de vergonha tão grande que tiram a própria vida. Mas essas pessoas precisam ouvir que há perdão para elas. Há perdão para o estuprador? Há perdão para o estuprador. Há perdão para um assassino? Há perdão para um assassino. Há perdão para um traficante? Há perdão para um traficante. Meu irmão, há perdão. Quando Jesus estava na cruz, eram os últimos minutos de vida daqueles dois que estavam sendo crucificados com Ele. Um disse assim: olha, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Qual foi a resposta de Jesus? Hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Hoje mesmo. Talvez nós, nos nossos sentimentos, deve morrer mesmo, tem que ficar pendurado na cruz mesmo, vai secar mesmo. Não é assim os nossos sentimentos? Mas esse não é o sentimento que vem da parte de Deus. As pessoas precisam ouvir que Jesus perdoa. As pessoas precisam ouvir que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus prospera, que Jesus provê. Esse é o Jesus que nós servimos. Você pode dar um aplauso a Ele? Fale das grandezas do seu Deus, de dia e de noite. O meu Deus é grande, o meu Deus é poderoso, meu Deus é o máximo. Não, meu Deus não está ouvindo a minha oração, não sei por que eu estou passando por isso. Afinal de contas eu estou servindo a Ele, eu vou à igreja toda semana, eu estou entregando meu dízimo, agora eu vi esse negócio de primícia, eu não aguento mais, e olha as coisas. Essa é a intenção de Satanás. Então, independentemente de qualquer coisa, não é por quê, é para quê. Deus está te preparando para as coisas maiores. Vamos para encerramento. Lucas 15. Lucas 15. Hoje você vai sair deste lugar pronto para uma atitude, para uma ação. Você vai tomar a tua esteira, essa coisa que você fica se apoiando nas desculpas, e você vai começar a andar. Amém? Você vai começar a andar e Deus vai te prosperar. Eu só tenho 5 pães e 2 peixinhos. É com 5 pães e 2 peixinhos. É assim que começa o milagre. O pouco vai se transformar em muito. A multidão vai ser alimentada e vai sobrar. E o projeto é que sobre 12 cestos cheios, não 7 cestos cheios, porque nós vamos entregar tudo. Porque quando entrega pela metade, o milagre é menor, mas o milagre vai ser pleno. Observe esse texto, Lucas capítulo 15. Esse texto fala a respeito do filho pródigo. Ele queria a sua parte, a parte da herança. 15:11. Olha só, ele reivindicou e de imediato ele recebeu. Só que ele se distanciou da casa do pai. Se distanciou, foi para uma terra longínqua. E o texto diz que ali ele se envolveu com muitos amigos. Era festa todo dia, corote e pagode. Ó, o couro comendo. Mas veio uma crise. Veio o quê? Uma crise. Ele se envolveu com as meretrizes. Quando o cara está com a grana, meu irmão, o feio fica bonito. O cara feinho,
ele se torna lindão. É assim ou não é? E quando o cara está sem grana, ele é bonitão, ninguém quer, não tem argumento. Mas ele estava com a grana. Mas ele poderia ter permanecido ao lado do pai, mas sai da casa do pai. Veio o tempo da crise, ele começou a padecer necessidades. Olha só. E ele se lembra da casa do pai. Ele voltou em si. Parece que ele tinha sido abduzido. Uma entidade tinha tomado conta dele. Quando ele cai em si, ele começa a pensar: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância, e eu aqui passando necessidades. Meu irmão, a Bíblia diz que ele tinha fome, ele desejava comer, e não tinha o que comer. Ele foi cuidar de porcos. Para eles era um serviço indigno. Mas ele desejava se alimentar daquilo que os porcos comiam, e ninguém lhe dava valor algum. Quando nós nos distanciamos da casa do Pai, da presença do Pai, nós vamos perdendo a dignidade, o valor. Irá desprezado, mas ele vai trazer a memória. Lá na casa do meu pai, os trabalhadores do meu pai, eles têm um lugar para dormir, eles têm o que comer, eles têm o que como se vestir, e eu aqui padecendo necessidade. Aí ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Olha só, não importa o quão distante você tenha ido, o pai sempre vai estar de braços abertos. Pronto. O pai não vai jogar na cara dele, dizendo: não, agora você se vira aí, você vai ter um tempinho, vou provar o seu coração para ver como você está, vou dar um teste, para fazer um teste com você. De imediato o pai o recebe, e recebeu com alegria, e ele vai ser restituído na aliança. O lugar que o pai tinha, não era com os escravos, com os servos. Ele volta ao lugar de filho. E Deus quer você no lugar de filho. Deus não quer você no lugar do servo, do escravo. Ele quer restituir você. Um anel novo, uma aliança restabelecida, sandálias novas, uma mente renovada, não uma mente mais de escravo, e uma vestimenta nova, uma túnica nova, que é a autoridade dentro da casa, autoridade de filho. Deus quer restituir a você a autoridade de filho, para governar no mundo do espírito. Quem vai ditar as normas não são os demônios dentro da sua casa, é você. Você vai chegar: aqui é assim. Não é para você falar para o esposo, a mulherzinha brava, né? Aqui é assim, do meu jeito. Não, é para ele, o cara que opera no mundo do espírito aqui, um Satanás. Você tem a sua conversa com ele no particular, diz assim: vem cá, você vai me ouvir. Você vai largar o meu esposo, você perdeu. Você vai largar a minha mulher, aquela encrenqueira não vai ser mais encrenqueira, que não é ela que já está por trás dela. Presta atenção. Quando Jesus entra na sua história, muda. Muda. E vai mudar. Diga: vai mudar. Talvez você já esteja aí 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Marta, aparentemente Jesus não ia chegar, mas ele chegou. E chegou na hora certa. Está chegando a sua hora, a hora certa. Dê um aplauso ao Senhor. Equipe de louvor, venha para o altar. Ele voltou para a casa do Pai. Volte-se para a casa do Pai. Diga para o seu irmão: volte para a casa do Pai. Meu irmão, o mundo é uma ilusão. Os prazeres deste mundo são passageiros. Os valores do céu são eternos e não passam jamais. Esse deve ser o seu maior investimento no desenvolvimento da sua fé. Se coloque em pé. Nós vamos adorar o Senhor, depois vou orar com você. E a sua causa vai ser tomada e apresentada diante de Deus. E Deus vai julgar a sua causa. Vamos adorar. Teu sangue faz o surdo ouvir. Agora teu sangue
quebra a maldição. Agora teu sangue cura toda dor. Agora teu sangue liberta o cativo. Agora eu creio que tu és o mesmo ontem, hoje, para sempre. E eu creio que teu sangue é o que basta pra mim. Teu sangue sara os corações. Agora teu sangue me leva a perdoar. Agora teu sangue transforma minha mente. Agora teu sangue faz o morto reviver. Agora eu creio que tu és o mesmo ontem, hoje, para sempre. Creio que teu sangue é o que basta pra mim. Creio que tu és o mesmo ontem, hoje, para sempre. Creio que teu sangue é o que basta. Levante as suas mãos e declare: não há nada, não há nada que resista ao teu poder, nem pecado, nem o mal, livre sou. Não há nada que resista ao teu poder, nem pecado, nem o mal, livre sou. Não há nada que resista ao teu poder, nem pecado, nem o mal, livre sou. Não há nada que resista ao teu poder, nem pecado, nem o mal, livre sou. Não há nada que resista ao teu poder, nem pecado, nem o mal, livre sou. E eu creio que tu és o mesmo ontem, hoje, para sempre. Creio que teu sangue é o que basta pra mim. Coloque as mãos sobre a sua cabeça. Chegou a sua hora. Chegou a hora do seu milagre. Jesus disse: se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. Se creres, vereis a glória de Deus. Jesus queria, ele desejava a ressurreição de Lázaro. E ele vai bradar e ele vai dizer: Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. É a hora do milagre. É a hora do seu milagre. É a hora do seu milagre. Não há nada difícil para o nosso Deus. Creia, creia, creia. Creia, meu irmão, de todo o teu coração. Não duvide jamais do poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo vai ser liberado agora sobre a sua vida. O poder do Espírito Santo vai ser liberado sobre a sua cabeça. Agora o teu milagre vai se manifestar em nome de Jesus. É a hora do milagre. Pai, no nome de Jesus, eu ordeno agora um milagre. Vem agora o milagre apressadamente. Seja envolvido pelo poder do Espírito Santo. Portas se abram,
habilidade, sabedoria para desenvolver projetos, executar projetos. Agora, no nome de Jesus, todas as portas que foram fechadas e não foram fechadas pelo Senhor, tranca-rua, espíritos malignos, agora começa a destravar, em o nome de Jesus. Toda palavra de maldição é quebrada, e eu ordeno agora a bênção do Senhor, a bênção sobre as tuas emoções, a bênção sobre o teu casamento, a bênção sobre o teu relacionamento conjugal, relacionamento familiar, que venha o ajuste de Deus sobre a tua família. E eu profetizo agora a bênção dentro do teu lar. Toda a ação de malignidade do inferno caia por terra agora, sejam arrancadas desde as raízes, em o nome de Jesus. Recebe a tua cura agora, cura física. Recebe o teu milagre, o milagre no teu corpo agora, em o nome de Jesus. E agora, a ação e o poder de Deus venha se manifestando nas tuas finanças, em o nome de Jesus. Pai, traz despertamento espiritual no meio do teu povo, para compreender os mistérios da tua palavra. Ó Deus, o princípio da semeadura, o princípio da fidelidade, ó Deus, da entrega dos dízimos, das ofertas, das primícias. Ó Deus, que venha a tua unção sobre o teu povo, quebrando o jugo. Eu ordeno, recebe a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, em o nome de Jesus. Diga amém. Diga: eu recebo a minha bênção, no nome de Jesus. Dê um aplauso a Ele. Glória a Deus. Graças a Deus. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, Ele é lindo, Ele é grandioso. Tome o seu lugar um pouquinho. Nós vamos prosseguir na nossa jornada. Escute bem, ouça a palavra. Quarta-feira é uma boa noite para estarmos juntos. Não desista. O mês de junho, o mês de julho, nós vamos avançar. E você vai ser indesistível para mergulhar na unção e no poder do Espírito Santo. Mas não é apenas nas quartas-feiras. Temos uma jornada também para os domingos. 10 da manhã, 17 horas, 19 horas. Esteja envolvido e comprometido, ouvindo a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra. A dúvida também vem por aquilo que você ouve. Sementes de dúvida estão plantadas no seu coração. Diariamente, tenha mais sementes que geram fé do que sementes de dúvidas. Incline os teus ouvidos para ouvir a palavra. Nós vamos semear, nós vamos dizimar, nós vamos ofertar, nós vamos primiciar, dentro do entendimento espiritual que Deus tem nos dado. É um discernimento espiritual, não é por força, não é por violência. Que o Espírito Santo traga luz ao seu coração, para você entender estes princípios que atrai a manifestação da generosidade de Deus sobre a sua vida. Queridos, nós não temos como crer em uma parte da Bíblia. Eu estava conversando com o pastor Newton essa semana. Algumas pessoas, elas creem numa parte da Bíblia, mas nós cremos na Bíblia na sua plenitude. Quando Deus diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Diz: repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vide do campo não será estéril, e todas as nações nos chamarão, ou vos chamarão, de bem-aventurados. Todas as nações. As pessoas que você se relacionava lá na infância vão poder olhar para você e falar: uau, olha o que Deus fez na vida dessa pessoa. E vai dizer assim: fala um pouquinho desse teu Deus aí para mim. As nações nos chamarão bem-aventurados. Meu irmão, preste atenção. Você não vai andar aí sufocado pelos cantinhos, entristecido, não. Algumas pessoas o diabo apavora. Na verdade, você vai apavorar o cão. É o contrário. Porque é tanta luz em você, mas tanta luz, que ele não aguenta a luz. Ele vai sair de perto de você. Quando você entrar na sua casa, o clarão vai entrar na sua casa. Você fala assim: vem cá. Jesus deu assim: tem uma áurea assim perto de você, um negócio assim, o que é isso? É o anjo do Senhor está com você. É a unção do Espírito Santo está sobre a sua vida. Algumas pessoas vão começar a ver alguma coisa em você, mas não é a coisa das trevas, não. É a luz de Cristo mesmo.
uma alegria que contagia, amém? Um vigor que contagia as pessoas. Diga: eu recebo. E assim vai ser mesmo. Pô, mas minhas guerras, meu irmão, guerra sempre existiu, não vai deixar de existir, mas é para um propósito. Não é por quê, é para quê? José dos 13 aos 30, quando chega dos 30, camarada pronto, vai governar o Egito. Está pronto? Diga: eu estou pronto. Fala, ore comigo assim, diga: Pai, nesta noite eu consagro as minhas finanças diante do teu altar. Eu entrego o dízimo, a oferta e a primícia. Ó Deus, eu me expresso em honras diante do Senhor e diante do meu sacerdote, em o nome de Jesus. Diga amém. Os obreiros vão distribuir os envelopes e você vai ter a oportunidade de vir ao altar. Consagre as suas finanças ao Senhor. Enquanto adoramos o Senhor, você pode vir ao altar. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Se coloque em pé. Leva suas mãos aos céus. Pai, nós te agradecemos, nós te bendizemos pela tua presença neste lugar. Damos a ti o louvor e adoração. Ó Deus, que os testemunhos comecem a brotar e a se manifestar, e que o teu nome seja engrandecido e exaltado através dos teus filhos.
Que nunca falte óleo fresco sobre a tua cabeça. Que a palavra revelada esteja no teu coração. Que a mão do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, envolva o teu ser, envolva toda a tua família, toda a tua descendência. Que o Senhor abençoe o trabalho das tuas mãos. Que o decreto profético de Levítico 26:10 se manifeste na sua vida. Que a palavra profética de Deuteronômio 28:12 se torne realidade dentro da tua casa. Emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. Diga: Pai, eu te agradeço pela tua palavra, que é viva e eficaz. Diga obrigado. Dê outro aplauso ao Senhor. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Nós quase emendamos, né? Sexta-feira, sábado, domingo, 3 cultos. Ontem, segunda empresarial. Hoje, esta noite maravilhosa. Amanhã, pastor Lucinho. Sábado tem mais, domingo tem mais. E olha só, a novidade para vocês, uma informação boa. Em setembro nós teremos a festa de tabernáculos. E o apóstolo Fernando Guino vai estar conosco nos 3 dias. Vai ser muito bom. Deus que abençoe vocês. Vá em paz. Shalom. O culto do pastor Lucinho não vai ser transmitido pela internet, tá bem? Shalom.